pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula, né, de frações, que nós vamos aprender um pouquinho aí a comparação de frações. Então, olha aqui nos exemplos que eu coloquei para vocês. Eu posso ter frações com denominadores iguais e posso ter frações com numeradores iguais. O que é o denominador de uma fração? O denominador é o número que está embaixo e o numerador é o número que está em cima. Então, olha aqui nesse exemplo, quando eu tenho denominador igual. Nesse caso aqui, eu tenho uma figura de 5 partes. O que eu fiz? Pintei 3 partes, por isso que eu represento assim, ó, 3/5. 3 partes são as partes que estão pintadas e 5 partes é o total da figura. Nesse caso aqui, eu tenho 5 partes no total, então eu coloco embaixo, e 4 partes pintadas. O 4 eu coloco em cima, então ficou 4/5. Agora, como eu vou comparar essas duas? Qual é maior? Ou qual é maior e qual é menor? Quando eu tenho denominadores iguais, eu olho o quê? O número de cima. Como os dois estão iguais, valendo 5, eu vou olhar aqui em cima. Qual é maior, o 3 ou o 4? O 4 é maior, então eu represento assim, 4/5 é maior que 3/5. Sempre esse sinal, a boca aberta, vai estar para o número maior, tá bom? Então, olhando na figura, dá para perceber justamente isso, ó. 3/4 e 4/5. Realmente, essa figura aqui, ela tem a maior quantidade de partes pintadas. Tudo bem? Então, olha aqui. Quando os denominadores forem iguais, denominador é a parte de baixo. O que eu faço? Eu olho os números que estão em cima. O número maior representa a quantidade de partes maior, tá bom? Agora o segundo exemplo, frações com numeradores iguais. O que é numerador? Ó, numerador é a parte de cima. Então eu fiz o desenho para ficar melhor aí o entendimento. Eu tenho 4 partes, eu pintei uma parte, então 1/4. A minha fração é 1/4. 4 eu pintei 1. Agora aqui, 1/8. Eu dividi a minha fração em 8 partes e eu pintei uma parte. Então, olha que interessante esse caso aqui. Quando eu tenho, ó, o numerador igual, o que eu faço? Eu vou olhar o denominador. Mas nesse caso, não é o denominador maior. O denominador menor representa a maior parte pintada do meu desenho, tá bom? Então, nesse caso aqui, quando o numerador for igual, o número maior, o denominador com o número maior, vai ser a fração menor. Por isso que eu represento assim. 1/4 é maior que 1/8. Por quê? Porque aqui eu dividi em 4 partes. Aqui eu dividi em 8 partes. Então, se eu olhar no desenho, olha aqui. Quando eu dividi em partes menores, né, do que eu dividi aqui, o que aconteceu? Aqui ficou menor os quadradinhos que aqui. Por isso que, quando o numerador for igual, o número de baixo, que é o denominador, quando ele é maior, na verdade, ele é o menor, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou explicar melhor nas aulas, tá? Agora, nós vamos ver mais um pouquinho, só que nesse caso eu vou ter o denominador e o numerador diferente. Então, prestem atenção aqui. Eu tenho 3 partes da minha figura e eu pintei 2, então 2/3. Aqui eu tenho 4 partes e eu pintei uma, 1/4. Então, como eu sei qual é maior ou qual é menor? 2/3 ou 1/4? Nesse caso aqui,
quando o denominador e o numerador for diferente, eu vou achar uma fração equivalente, que nós aprendemos na aula passada. O que é fração equivalente? Uma fração em que apareça o denominador igual ou o numerador igual. Então, reparem aqui, 2/3 e 1/4. Aqui é 3, aqui é 4. Então, eu vou ter que multiplicar a minha fração para que se transforme em números iguais embaixo. Então, se eu prestar atenção na tabuada do 3 e na tabuada do 4, qual é o número que eu tenho em comum? Nesse caso, vai ser o número 12. Então, eu colocaria o 12 aqui e o 12 aqui. Tá, ficou igual. Mas quando eu multiplico a parte de cima, eu também tenho que multiplicar a parte de baixo para a fração inteira ficar uma fração equivalente. Então, reparem aqui. 3 vezes 4 dá 12, ó. Deu certo. Se eu multipliquei embaixo por 4, eu multiplico em cima também por 4. 2 vezes 4, 8. Então, 8/12 é equivalente a 2/3. Foi o que eu falei na aula passada. Os números são diferentes. Mas o que é uma fração equivalente? É quando ela representa as mesmas partes lá no caso do desenho, quando a gente faz, tá? Aqui, 4 vezes 3 deu 12. Deu certo. Agora em cima, se eu multipliquei embaixo por 3, eu multiplico em cima também por 3. 1 vezes 3, 3. Então, reparem que 8/12 e 3/12 são as frações equivalentes às frações que eu quero saber, qual é maior e qual é menor. Então, vamos lá. Quando eu tenho o denominador igual, eu olho o número de cima. 8 e 3. Então, qual é maior? O 8. Então, eu coloco o quê? 2/3 é maior que 1/4. Tá bom? Então, eu faço isso, ó, só para poder saber qual das duas é maior. Mas na hora de colocar lá no exercício, eu vou colocar aqui, ó, 2/3 é maior que 1/4. E 8/12 é maior que 3/12. Tá bom? Então, olha lá, nas nossas aulas de segunda-feira, que a gente tem pelo Google Meet, tirem todas as dúvidas, façam os exercícios, podem me chamar também no privado se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Então, tchau, até semana que vem.